sabia que grande parte do que sabemos sobre nós mesmos, sobre as outras pessoas e também sobre como o mundo funciona, nós aprendemos com a nossa família durante o nosso crescimento? Ok, Gabriele, o que isso quer dizer? Quer dizer que nossas crenças, tá? Nossas crenças fundamentais sobre a vida certamente começam a se formar na nossa infância, né? Começa a se formar lá atrás. Então, tudo o que ouvimos de nossos pais, nossos cuidadores e de pessoas próximas vão nos moldando, tá? O comportamento que vemos, né, eles terem, também vai construindo um pouquinho do que somos hoje. Fica aí nesse vídeo que é sobre isso que a gente vai conversar. Olá, eu sou a Gabriele Costa, sou psicóloga e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre como o meio em que você viveu pode ter te moldado aí para ser uma pessoa um pouquinho mais ansiosa socialmente. Então, vamos pensar assim, tá? Se você é uma pessoa que não confia muito nos outros, se você acredita não ser merecedor, se você é aquela pessoa que vive buscando a validação alheia, né? E não consegue dizer não para as pessoas, tudo isso foram aprendizados que possivelmente você teve, tá? Observando seus pais, seus cuidadores e pessoas próximas a você. Com isso, a gente pode dizer que alguns traços da sua ansiedade social foi, de certa forma, aprendida pelo que você via e ouvia dessas pessoas, entende? Isso, tá? Não quer dizer que os seus pais ou seus cuidadores são um motivo por você ter desenvolvido o transtorno de ansiedade social, mas que diante de muitos fatores, né, que causam o transtorno, o ambiente familiar é um deles, né? Tá dentro aí desse combo. Então eu vou dar alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil para que a gente consiga compreender aqui, tá? Digamos que você sempre observou que seus pais não eram muito aí de socializar com as outras pessoas, né? Com isso, a tendência é que você, né, ou no caso aqui a criança, não socialize muito, né, e não valorize as atividades sociais como uma parte importante aí da vida, tá? Ou um outro exemplo, né, digamos que uma mãe que demonstra se preocupar demais com o que as outras pessoas pensam, tá? Acaba aí transmitindo para a criança que ela precisa sempre buscar a aprovação dos outros, né? E querendo ou não, mostra aí de uma forma indireta que as relações sociais, elas não são seguras, tá? Que as pessoas sempre vão nos julgar, né, se nós não nos adequarmos, tá? Eu posso citar aqui um exemplo pessoal, tá? Na época aí da minha adolescência, né, os meus tios sempre se vestiam muito bem, né? Eu me lembro que chegavam assim endividar, comprando roupas caras, indo a lugares caros, alugando carros caros para se adequarem a um status, né, a um ambiente. E eu percebi que com o tempo, minha mãe, que foi criada por essa tia, tá? Sempre me repreendia se eu não estava bem vestida, se o meu cabelo não estava como ela queria, né? E eu me recordo da frase que ela falava pra mim, sempre, né? O que as pessoas vão pensar se estiverem vestidas desta forma, né? Ou como o seu cabelo, como você vai sair desse jeito, que as pessoas vão dizer, né? Então, atualmente, eu, por exemplo, estou passando pela transição capilar, né? E eu ouço com frequência que meu coque tá horrível, o que as pessoas vão dizer, como é que eu vou sair, como é que eu vou atender meus pacientes com cabelo assim, enfim, percebe, gente, né? Algo que foi ensinado lá atrás, né, que vem aí se perpetuando no ambiente familiar. O receio do que os outros vão pensar e a necessidade de ser perfeito, né, para que ninguém os julguem aí. Então, percebe? Os pais também podem ensinar os filhos a evitarem situações, por exemplo, né, evitarem situações sociais. Então, quando eles percebem, sei lá, que o filho está ansioso, eles mesmos vão lá e sugerem, né? Então não vai na festinha do coleguinha não, né? Ou não vai pra aula não, deixa que o outro colega apresenta o trabalho, você não tá se sentindo bem, tá ansioso.
entenda uma coisa, tá? Eu não tô dizendo que seus pais deviam ter empurrado você para situações que causavam medo, ansiedade, não é isso. Mas que houvesse aí uma orientação que a evitação não é a melhor solução, tá? Um outro exemplo, né? São pais que super protegem seus filhos. Então a criança, ela já tem a idade, por exemplo, para arrumar sua cama, para colocar comida no prato, no próprio prato, né? Para lavar a louça que suja, para ficar sozinha em casa, enfim, para se desenvolver, né? Para desenvolver certas responsabilidades. Mas o pai ou a mãe vai lá e faz tudo, tá? Ou os cuidadores, enfim. O que esse pai tá passando para esse filho? De que ele não é capaz de fazer as coisas sozinho, entendeu? De que ele ainda não tá pronto pra vida, né? Então, logo a criança ou adolescente, né? E até mesmo você que tá aí me vendo, perde a oportunidade de ir pra vida, de se expor, de aprender. Afinal, você entende que não tá preparado, sabe? Que o mundo, as pessoas são perigosas, né? E que se você tentar, vai ser completamente horrível, vai ser desconfortável. E aí você vai evitando, tá? E até mesmo se você cresceu em um lar abusivo, por exemplo, né? E ouvia frequentemente palavras como você é um inútil, você não presta, você não sabe fazer nada. Possivelmente, né, quando você crescer, você vai acreditar que não tem nada de bom para oferecer, nada construtivo para oferecer para as outras pessoas. Percebe, gente, como o ambiente, seja ele familiar, né, ou não, acaba influenciando na maneira como você se enxerga? Por isso é importante, tá? Você trabalhar todas essas questões, identificar e principalmente flexibilizar todas essas crenças, todas essas regras que foram desenvolvidas aí ao longo da sua vida. Você precisa aprender a questionar esses padrões, tá? Se você quiser, né, lidar e até mesmo repetir aí os sintomas da sua ansiedade social, tá? Nem tudo que você ouviu como verdade lá atrás, né, são de fato assim tão rígidos, entende? Bom, gente, para esse vídeo não ficar muito longo, era esse o assunto que eu queria trazer, né? Queria te ajudar aí a compreender, não é para você julgar ou apontar seus pais como culpados, né? Por você hoje se sentir um pouco ansioso socialmente. Não, é simplesmente para você compreender que esses padrões te moldaram, mas que é possível, né, haver aí uma flexibilização, uma mudança, tá? Mas para isso você precisava, obviamente, tomar conhecimento sobre tudo o que aconteceu para que você consiga mudar, flexibilizar tudo isso daqui para frente. Tá ok, gente? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!